Amém. Louvado seja o nosso Deus. Convido os irmãos a se sentarem. Nós veremos o teaser da nossa primeira série de mensagens do ano de 2026. Quase que eu falei 25. Às vezes vai acontecer, mas vamos lá. Às vezes, parece que Deus ficou distante. Mas o Evangelho conta outra história. O Evangelho de Lucas nos mostra um Deus que se move, que se aproxima. Um Salvador que entra na vida real, que caminha com gente comum e transforma histórias concretas. Jesus não é apenas alguém que veio, ele é alguém que se aproxima. E quando ele se aproxima, tudo muda. Amém. Essa é a oportunidade de nós conhecermos mais do Evangelho de Lucas. Um evangelho gostoso de ler e que traz riquezas maravilhosas da palavra do Senhor. A gente começa um novo ano, aliás, feliz ano novo a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente começa mais ou menos do jeito que terminou, em uma cidade que não para. Quando a gente vê que em janeiro, hoje especificamente dia 4 de janeiro de 2026, muitos já estão cansados antes mesmo de engrenar, do ano começar de fato. Quando nós vemos promessas quebradas, expectativas frustradas e palavras vazias que fazem parte da nossa experiência diária. A gente vive cercado por discursos que mudam o tempo todo, por compromissos que não se cumprem, por promessas vazias. Por isso é natural aprendermos a desconfiar de tudo. Criamos uma espécie de proteção emocional para não esperar demais, nem das pessoas, nem das instituições, e às vezes, se nós formos sinceros, nem de Deus. Nós acabamos ficando sem expectativas na nossa vida. Mas é nesse cenário que nós abrimos o Evangelho de Lucas. Diferente de tantas histórias que a gente ouve por aí, Lucas não escreve para impressionar, mas para dar segurança, solidez, algo que a gente precisa tanto nos dias de hoje. Ele deixa claro que ele investigou com cuidado, ele ouviu testemunhas e organizou os fatos a respeito da vida de Jesus para mostrar que a fé cristã não está firmada em mitos, mas em acontecimentos reais. O que ele apresenta não é uma promessa vazia, mas a certeza de que Deus age na história e cumpre o que diz. Nós acabamos de sair do Natal, que celebra a entrada do Emanuel, do Deus conosco. E Lucas nos mostra como esse Deus que entrou na história, age na história. Ele escreve para alguém chamado Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus. Mas esse nome representa, em alguma medida, todos nós que começamos o ano querendo mais firmeza, mais clareza, mais esperança também, para viver a fé no meio desse caos da cidade. Lucas nos chama a sair da confusão das opiniões passageiras, e são muitas hoje em dia, não são? E a confiar no Deus que já realizou e continua realizando. A primeira história que nós veremos neste Evangelho de Lucas, nos apresenta duas personagens, Zacarias e Isabel, um casal fiel, mas em alguma medida cansado de esperar. Eles oraram por anos por um filho e aprenderam a conviver com o silêncio. Para eles,
a espera não era só pessoal, não era somente o fato deles não terem um filho, era uma espera pública, uma espera dolorosa, que uma espera cheia de perguntas. Para alguns de vocês que conhecem a minha história, sabem que nós esperamos 8 anos e meio para ter um filho, e muitas vezes as dúvidas surgiam também no meu coração. Então essa é uma história com a qual eu me identifico profundamente. Mas quantos chegam ao início de 2026 carregando pedidos antigos, sonhos adiados e a sensação de que Deus demorou demais para fazer aquilo que Ele precisava fazer? Ao iniciar essa série que se chama Deus entre Nós, o Evangelho de Lucas, nós aprendemos logo no começo uma verdade essencial. E a verdade é que o silêncio de Deus não é esquecimento. Nada passa batido pelo Senhor. Nada foge do controle do Senhor. O texto de hoje nos mostra que as promessas de Deus não vencem com o tempo. Elas não expiram. Mesmo quando tudo parece parado, e às vezes realmente parece, o Senhor continua trabalhando. O Deus que entrou na história continua sendo o mesmo Deus fiel do Antigo Testamento e de todo o tempo em que o mundo é mundo. E no tempo certo, Ele age para cumprir tudo, absolutamente tudo o que Ele prometeu, para a glória dEle e para a salvação do seu povo. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus não esquece o que prometeu. O Senhor nunca se esquece daquilo que prometeu. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que a fidelidade de Deus vence o silêncio e a impossibilidade no tempo certo. A fidelidade de Deus vence o silêncio e a impossibilidade no tempo certo. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que Deus firma a fé em fatos. E para isso, você que quer abrir a sua Bíblia, nós leremos em primeiro lugar Lucas, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, mas também está projetado aqui, você fique à vontade para acompanhar, caso você prefira dessa forma. Lucas, capítulo 1, versos do 1 ao 4 diz: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Até aqui, primeiramente, o trecho da palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, formam uma obra única. E juntos, eles contam a história do plano de Deus para trazer salvação em sua plenitude. Lucas não está apenas narrando fatos isolados da vida de Jesus, como se ele tivesse pescado algumas coisas que ele achasse interessante. Mas na verdade ele está mostrando como Deus conduz a história desde Israel até a expansão do Evangelho para todo mundo. O ministério de Cristo é apresentado como o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. E isso para nos lembrar que Deus sempre teve um único plano de redenção, que avança de forma soberana até alcançar o seu clímax em Cristo, em Jesus. Lucas deixa claro que a sua obra não é uma biografia comum. Ele escreve uma história centrada em Deus. Lucas escreve sobre o Senhor, mostrando que os acontecimentos não são fruto do acaso, mas uma ação divina. Como um investigador cuidadoso que ele era, ele organiza os relatos de maneira ordenada para garantir que a fé cristã esteja firmada em fatos concretos, reais. Cremos porque Deus agiu na história de forma concreta, verificável e confiável. Não estamos diante do conto da carochinha, estamos diante de fatos históricos. Nossa fé é longe de ser um salto no escuro,
ela é uma resposta à revelação de Deus em eventos reais. Então, embora Lucas escreva dentro da tradição historiográfica greco-romana, que era o que comandava o mundo na sua época, a narrativa dele é profundamente moldada pelas escrituras do Antigo Testamento, pela cultura hebraica que estava ali. Por isso ele não fala apenas de coisas que aconteceram, mas de coisas que se cumpriram, o que é muito diferente. Não é um acontecimento isolado, não é algo aleatório na vida, mas é o cumprimento das promessas da história. Isso mostra que Deus é o autor silencioso por trás de toda a história, desde o início do mundo. Cada detalhe, cada encontro e cada promessa apontam para o agir soberano de Deus, do Senhor da história. Deus governa a história sem deixar de usar meios humanos para cumprir a sua vontade perfeita. E Lucas escreve para pessoas como Teófilo, alguém de posição, poder, influência, mas é interessante você perceber que o Evangelho de Lucas destaca de forma repetida o cuidado de Deus pelos pobres, pelos humildes e pelos marginalizados, o que de forma alguma é uma contradição. Na verdade é a graça de Deus se manifestando. Deus se revela, alcança todos, mas Ele se revela de forma especial aos que reconhecem a sua dependência dEle. É isso que o Senhor fez ao longo da história, e o Evangelho de Lucas nos confronta com uma fé que não se mede por status, por poder, por posição, mas por humildade diante de Deus. Essa ênfase reforça a verdade de que a salvação é pela graça, não por mérito, não por nada que nós façamos. Então o evangelista dá grande importância também ao templo de Jerusalém. O Evangelho de Lucas começa no templo e termina no templo, mostrando que Deus estava agindo dentro da história de Israel. No entanto, ao longo do livro, fica claro que o centro da ação de Deus não é mais um edifício, como este bonito edifício que nós estamos, mas é uma pessoa. A presença de Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. E mais tarde, essa presença se estende à igreja, por meio do Espírito Santo, que é o que nós veremos no segundo semestre, no livro de Atos. Então Lucas nos ensina que Deus não está preso a estruturas de forma alguma, mas se faz presente onde Cristo é anunciado e crido. O evangelista mostra que a chegada de Jesus muda completamente a forma de enxergar a vida. É um giro radical na vida de todos aqueles que enxergam Jesus como o Deus verdadeiro. Nós vemos isso nos cânticos, nas parábolas e nos encontros que Jesus teve com as pessoas. Vemos um reino que exalta os humildes e ao mesmo tempo confronta os soberbos. E essa inversão não é apenas uma inversão social, como se Jesus fosse a favor dos pobres e contra os ricos. É uma inversão espiritual. Jesus é contra os soberbos, contra os autossuficientes. E Deus revela quem são os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que vivem pela fé e demonstram essa fé por meio de compaixão, obediência e confiança no Senhor. Essa visão aponta para o reino que já chegou em Cristo e que será plenamente revelado no fim da história, quando todos nós nos encontraremos com o Senhor. Você, criança, que está com seu caderninho, com a sua prancheta, eu quero que você comece desenhando uma casa construída em cima de uma pedra. E se você já sabe escrever, escreva a palavra fatos. Uma casa em cima de uma pedra e escrita nessa casa a palavra fatos. Lucas inicia seu evangelho com um prólogo formal semelhante às dedicatórias literárias do mundo antigo. Ele começa o seu evangelho como muitas das cartas. Isso mostra que ele escreve com seriedade, ele está fazendo algo formal, ele escreve com cuidado e ele escreve com responsabilidade. Ao mesmo tempo, ele se conecta com a longa tradição bíblica, que é a tradição de registrar os atos de Deus, para que cada geração
conheça quem é o Senhor e conheça aquilo que o Senhor faz. Lucas deixa claro desde o início que a fé cristã não nasce de sentimentalismo vago, mas de acontecimentos reais que Deus realizou ao longo da história da humanidade. E esses fatos, segundo Lucas, já haviam se cumprido entre nós, ou seja, não são promessas distantes, mas ações concretas de Deus no tempo e no espaço. Lucas chama a sua obra de uma narrativa, ou um relato coordenado. Ele não está criando uma nova história, mas organizando algo que já circulava entre os cristãos do primeiro século. Sua base são testemunhas oculares, pessoas que viram Jesus, mas não somente isso, ministros da palavra, pessoas que estavam envolvidas diretamente com o ensino da igreja. E essas pessoas não apenas viram os acontecimentos, mas foram transformadas por esses acontecimentos e foram chamadas pelo próprio Deus para anunciar o que presenciaram. E isso reforça a ideia de que Deus revela a sua verdade por meios históricos, através da história, através dos seres humanos, usando pessoas reais para transmitir um evangelho verdadeiro. O termo cumpridos, que nós veremos ao longo do evangelho, é central para que a gente entenda o coração desse evangelho. Lucas não diz apenas as coisas que aconteceram, mas as que se cumpriram, apontando para a ação soberana de Deus, que conduz toda a história de acordo com o seu plano eterno. Nada, desde o nascimento, o ministério e a obra de Jesus, foi acidental. Tudo estava debaixo do plano de Deus. Tudo foi anunciado, tudo foi prometido, e no tempo certo, tudo foi realizado. A fé reconhece aqui o Deus que governa a história e cumpre suas promessas com fidelidade absoluta. E ao dedicar esse livro a Teófilo, Lucas mostra que o seu evangelho tem um propósito claro. O propósito do evangelho de Lucas é gerar certeza. Teófilo provavelmente já conhecia a mensagem cristã. Como nós vemos no Brasil, praticamente todos, se não todos, conhecem de alguma forma a mensagem cristã. Mas o que Lucas quer é que ele tenha segurança firme sobre aquilo em que crê. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós até conhecemos Jesus, mas não temos a mínima firmeza sobre quem Jesus é e sobre aquilo que Jesus realiza. Porque essa certeza não vem apenas de informação, mas da forma como os fatos são organizados e explicados à luz do plano de Deus. Então Lucas quer que o leitor entenda não só o que aconteceu, mas o que isso significa. Todos sabem que Jesus nasceu, que Jesus viveu, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Mas o que isso significa para mim? O que isso significa na história da humanidade? E é isso que Lucas tenta mostrar, porque a fé cristã cresce quando compreendemos o sentido redentor da história. Nós temos um costume de fazer coisas apenas porque nos mandaram fazer ou porque nós crescemos fazendo aquilo. Infelizmente, muitos vêm à igreja por puro costume, porque domingo é o dia da igreja, sábado é o dia da feira, quarta-feira é o dia do futebol, domingo é o dia da igreja. Mas infelizmente não sabe o que está fazendo aqui. Quando nós sabemos o propósito daquilo que fazemos, nós começamos a fazer de uma forma muito melhor do que quando fazemos algo que não sabemos o porquê. E quando Lucas fala da sua cuidadosa investigação, ele nos ensina algo muito importante. A inspiração da Bíblia, das Escrituras, não elimina o uso da razão, da pesquisa, do esforço humano. Pelo contrário, Deus usa a dedicação do autor para preservar a verdade bíblica. Deus governa todas as coisas, inclusive o processo de escrita, para que a sua igreja tenha uma base segura para crer, para ensinar e para viver o evangelho. Para que você olhe a palavra de Deus sem nenhuma dúvida do que ela de fato é. Quando Lucas usa, nesses primeiros 4 versículos, o pronome nós,
Ele se inclui na comunidade daqueles que creram nessas verdades. Ele não escreve como um historiador distante que viu algo acontecendo, mas como alguém cuja vida foi transformada por esses acontecimentos. Lucas pertence ao caminho, com C maiúsculo, à seita dos nazarenos, aos cristãos, e ele entende o seu relato como parte da missão de Deus. Lucas entende a seriedade daquilo que ele estava escrevendo. Seu evangelho não é apenas informação, mas proclamação. É um ensino salvífico. Ele convida o leitor a entrar nessa mesma história de fé e de redenção. Assim, esses 4 primeiros versículos do evangelho deixam claro que Deus não esqueceu suas promessas feitas no Antigo Testamento. Deus sempre esteve presente. E o que Lucas registra é a prova de que a palavra do Senhor é digna de toda a confiança. O evangelho é a evidência de que o plano de salvação está em andamento, exatamente como Deus determinou. Por isso, nossa fé não está solta no ar, mas firmada em fatos que revelam a fidelidade do Senhor. Mas, se Deus firma a fé em fatos, em segundo lugar, Deus é fiel no silêncio. Deus não é fiel apenas quando nós vemos o que Ele está fazendo, mas Ele é fiel também no silêncio. E os versículos 5 ao 7 vão relatar isso. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Agora, crianças, desenhem um relógio com o coração dentro. Um relógio com um coração dentro dele. Então Lucas nos leva desse prólogo que ele fez no início do Evangelho para o coração da vida religiosa de Israel. A gente sai do mundo das palavras organizadas, daquilo que ele escreveu, e entra no mundo cotidiano da fé. O cenário agora é o templo, o sacerdócio, a oração e a espera. E o objetivo de Lucas aqui é conectar essa história com a história de Abraão e Sara, que também caminharam por anos com uma promessa que parecia impossível. O povo vive sob dias de Herodes, que era um período de medo, de opressão e também de frustração espiritual, por pessoas que estavam vivendo uma fé fria, por não crerem que Deus estava no controle de todas as atrocidades que aconteciam naquele momento. E é nesse ambiente tenso que Deus começa a agir, mostrando que o silêncio não é ausência, mas é preparação. Lucas apresenta Zacarias e Isabel como justos diante de Deus. Isso nunca vai significar na Bíblia, meus irmãos, perfeição moral. O único moralmente perfeito em toda a Escritura é Jesus. Mas quando fala que era justo diante de Deus, significa que eles viviam uma vida moldada pela fé, pelo arrependimento, pela obediência sincera à palavra de Deus. Eles pertencem ao que nós chamamos de remanescente fiel de Israel, que são as pessoas comuns que permanecem firmes mesmo quando a fé nacional está enfraquecida. Imagine se o nosso país fosse de fato um país cristão, e ele fosse tomado por um rei ilegítimo que oprimisse o seu povo. Muitos dos que se dizem cristãos pulariam fora do barco, e era isso que estava acontecendo ali. E essa fidelidade descrita para Zacarias e Isabel não nasce do mérito deles, mas da graça de Deus que os sustentou mesmo em meio a essa geração espiritualmente cansada. Só que mesmo sendo piedosos, Zacarias e Isabel carregavam uma dor profunda. Eles não tinham filhos e já estavam em idade avançada, o que diminuía ainda mais a esperança de algo que pudesse acontecer. E se isso é difícil para nós hoje, quando queremos ter filhos e não conseguimos, naquela cultura,
a esterilidade era vista como vergonha pública e muitas vezes era interpretada como um sinal do juízo de Deus. Essa pessoa não tem filho porque ela não é fiel. Então, além de você não ter algo que você gostaria muito, você ainda é julgado por não ser fiel por aquilo. Só que Lucas corrige essa falsa teologia ao deixar claro que a dor deles não era um castigo. E isso te ensina, e é importante que você aprenda, que uma vida fiel a Deus não te isenta de sofrimentos prolongados. Você não sofre quando está em pecado e fica tudo bem quando você está em uma vida fiel com Deus. Claro, o pecado gera sim um sofrimento, e muitas vezes nós recebemos a paga daquilo que cumprimos já agora. Porém, muitas vezes o nosso sofrimento não tem nada a ver com isso. A ausência de respostas imediatas não significa de forma alguma a ausência do favor divino. E ao mencionar Herodes, Lucas cria um contraste intencional. De um lado, você tem um rei poderoso, violento e ilegítimo. Só que do outro lado, você tem um casal simples, fiel e aparentemente esquecido. O texto mostra que Deus não constrói o seu plano a partir dos palácios, mas a partir de corações rendidos, onde quer que eles estejam. Mesmo quando o cenário político é instável e injusto, e nós vivemos muito disso nos dias de hoje, a fidelidade de Deus segue avançando silenciosamente, sem depender do apoio dos poderosos. A velhice e a esterilidade de Zacarias e Isabel não são detalhes acidentais. Deus não esqueceu de dar a eles fertilidades. São sinais teológicos. Lucas quer que nós nos lembremos de Abraão e Sara, para deixar claro que o Deus que age agora é o mesmo Deus que agiu no passado. A repetição do padrão mostra que a história da salvação é conduzida pelo mesmo Deus fiel, que cumpre suas promessas não pela força humana, mas pelo seu poder soberano. Então a impossibilidade do casal revela uma verdade central: a salvação e os atos redentores de Deus nascem da iniciativa do Senhor e não da capacidade humana. Zacarias e Isabel não podem produzir o milagre. Isso nos mostra como nós somos frágeis. Se você tem um filho, é porque Deus te deu. Porque se Ele não quiser, os seus exames podem estar todos certos. Você pode ter toda a estrutura, você pode tentar todos os tratamentos. Mas quem dá é o Senhor. Tudo depende da graça soberana. E o silêncio de Deus os coloca em um lugar de completa dependência, onde qualquer solução só pode vir do alto. Não há nada que nós podemos fazer. Já procuramos médicos, já tentamos de tudo, mas não há nada que podemos fazer. E é nesse terreno que a fé verdadeira cresce. É quando nós sabemos que na nossa mão não temos o controle de nada. E mesmo sem respostas, Zacarias continua servindo no templo. Mesmo sem filhos, Isabel continua caminhando em obediência. Eles não abandonaram a fé por causa do silêncio. E isso nos ensina que a fidelidade não é esperar apenas quando você vê aqueles resultados que você gostaria, mas é permanecer firme quando você não vê nada. A obra de Deus não avança no ritmo da sua ansiedade. A obra de Deus avança no tempo perfeito da vontade dEle, que sabe muito melhor do que nós aquilo que é bom para nós. Mas o texto nos termina nos dando a maravilhosa esperança de que Deus age no tempo certo. Deus age no tempo certo. E o restante do texto nos diz: e aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo,
toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Até aqui, o final do relato do Evangelho, meus irmãos. Crianças, o último desenho que vocês farão é de um anjo dizendo agora, tá bom? Um anjo dizendo agora. O cenário agora é o coração da vida religiosa de Israel. O lugar santo, lá dentro do templo. Depois do prólogo, que nós vimos no primeiro ponto, e do retrato silencioso de Zacarias e Isabel, Lucas nos leva para o momento em que Deus decide agir de forma visível. O contraste é forte. Anos de espera silenciosa, agora dão lugar a uma intervenção clara e sobrenatural. O texto prepara a gente, nós, dos dias de hoje, para ver como Deus lida com a dúvida humana e com a fé obediente. Essa aparição do anjo Gabriel conecta esse evento às promessas antigas, reveladas lá no livro de Daniel, mostrando que Deus está retomando sua obra redentora exatamente onde ele havia parado. Zacarias é escolhido por sortes para oferecer incenso, algo que, para os irmãos terem uma ideia, o sacerdote poderia fazer apenas uma vez na vida. Essa era a oportunidade de Zacarias de apresentar ali o incenso ao Senhor. E Deus governa até os detalhes aparentemente aleatórios da vida para cumprir os seus propósitos eternos. Enquanto o povo estava orando do lado de fora, Deus responde do lado de dentro. O anjo aparece ao lado direito do altar, o lugar que era associado ao favor, à boa notícia, e declara com clareza: sua oração foi ouvida. Zacarias orava, Zacarias colocava a sua situação diante do Senhor. O silêncio não significava esquecimento, significava preparação. A promessa do nascimento de João não é apenas para a família de Zacarias e Isabel, mas é uma promessa redentiva, porque João nasce com uma missão definida por Deus: preparar o caminho para o Senhor. Lembram que Jesus diz de João depois? Que entre os homens não há ninguém maior do que João.
Ele não será um profeta comum, mas ele será aquele que vem no espírito e no poder de Elias, que fazia o quê? Chamava o povo ao arrependimento e à restauração da aliança feita com o Senhor desde o início do mundo. O que revela que Deus age no tempo certo, não apenas para resolver problemas pessoais, mas para avançar o seu plano maior de salvação. A resposta de Deus à oração de Zacarias está ligada à redenção de toda a nação, e não somente a Zacarias. A reação de Zacarias revela a fragilidade da fé humana. Mesmo sendo sacerdote, conhecedor das Escrituras e das promessas, ele pede um sinal. E aí qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Será, Senhor? O Senhor vai fazer mesmo? A primeira semana de quando Renata me contou a notícia que estava grávida, eu fiquei assim, será que eu me apego a isso? Vai mesmo acontecer? Depois de 8 anos e meio? Nós somos assim muitas vezes, meus irmãos. A mudez de Zacarias não é apenas uma punição, mas é um ensino. Deus silencia o sacerdote para mostrar que sua palavra, a palavra de Deus, não depende da confirmação humana. Aquele que entrou no templo para falar em nome de Deus, sai incapaz de falar, apontando agora para o próprio Deus, que é Ele quem está falando e agindo de forma definitiva, de uma forma que nenhum ser humano pode agir. O tempo dos ritos estava dando lugar ao tempo do cumprimento da promessa. Já Isabel, em contraste, responde com gratidão e reconhecimento. A mulher sábia que edificou o lar. Ao conceber, ela não atribuiu o milagre ao acaso, nem ao esforço dela, mas ao olhar gracioso de Deus sobre a vida dela. A declaração de Isabel é simples, mas profunda. Deus removeu a minha vergonha. Isso aponta para essa iniciativa graciosa de Deus, que vê, age, restaura aqueles que não têm mérito algum. E Isabel se torna, dessa forma, um exemplo de fé silenciosa, que reconhece a bondade soberana do Senhor. João, o filho, é separado para Deus desde o ventre, marcado por uma consagração especial. Ele será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer, mostrando para nós hoje que a salvação e o chamado não começam na decisão humana, mas na ação soberana de Deus. É Deus quem inicia, é Deus quem sustenta, é Deus quem conduz a obra da redenção do começo ao fim. João não escolhe sua missão, ele é escolhido para a missão que Deus o deu. O nome dado ao menino resume toda a mensagem do texto. João significa o Senhor é gracioso. Esse é o significado do nome João. E esse nome não é escolhido pela família, mas é revelado por Deus, porque a história que está começando não é sobre o mérito humano, mas sobre essa graça divina. Deus não apenas respondeu à oração de um casal idoso, Ele está respondendo ao clamor de séculos do povo por salvação. Então, no tempo certo, a graça irrompe na história, e a plenitude do tempo está chegando. Assim, Lucas nos ensina que Deus nunca se atrasa. O que parecia demora, na verdade, é um preparo. O silêncio foi o palco para uma ação ainda maior, muito mais do que apenas um filho. Quando Deus age, Ele age com propósito, com clareza, com poder, mostrando que a fidelidade dEle vence o silêncio e a impossibilidade de qualquer coisa no tempo certo. Nós temos que nos lembrar de uma coisa, meus irmãos: os sinais de Deus apontam para algo maior. Por isso nós não somos chamados a sermos caçadores de milagres, porque os milagres do Senhor devem apontar para o Senhor. E é isso que está acontecendo neste momento aqui. Agora, crianças, hoje, crianças, nós aprendemos que Deus sempre cumpre o que Ele promete. A Bíblia mostra para você, criança, que a sua fé é firme
porque ela é baseada em algo que aconteceu de verdade. Não por uma história como a história do lobisomem, do Saci Pererê ou qualquer outra dessas. É uma história do que aconteceu, é a história do mundo, contada de forma que mostra como Deus fez todas as coisas, como Ele cuidou de tudo e continua cuidando, inclusive de você, criança, no tempo certo. Assim como aconteceu com Zacarias e com Isabel, Deus nunca se esquece, Deus nunca se atrasa e sempre faz o melhor. Por isso, você, criança, pode confiar em Deus, pode obedecer a Deus, porque Ele vai cuidar de você, e tudo que Ele prometeu vai se cumprir no tempo certo. Mas essa fidelidade de Deus, meus irmãos, que vence o silêncio, que vence a impossibilidade, encontra o seu cumprimento máximo não em João, mas em Cristo. João nasceu para preparar o caminho, mas Cristo é o caminho. O silêncio que marcou a história de Zacarias e Isabel aponta para um silêncio ainda maior que recaiu sobre o Filho de Deus na cruz, quando ele chamou e não recebeu resposta imediata do Pai naquele momento. Ali, na maior dor, na maior impossibilidade, Deus estava realizando sua promessa eterna de salvação, através do sacrifício do próprio Filho. Assim como Deus agiu no tempo certo, enviando João, Ele agiu no tempo perfeito, na plenitude do tempo, enviando Jesus para carregar a sua culpa, para vencer o seu pecado, e garantir que nenhuma das promessas que Ele fez falhará. Por isso, quando hoje você enfrentar o silêncio, e você vai enfrentar o silêncio, a espera, ou limites que parecem intransponíveis, aqueles problemas que parecem que não têm solução, você é chamado a olhar para Cristo, e ser lembrado, que se Deus já cumpriu a sua maior promessa na cruz, e na ressurreição de Jesus, Ele certamente será fiel para tudo o que você ainda espera, de acordo com a vontade dEle. Por isso, o que nós aprendemos nessa manhã com esse texto, meus irmãos? Em primeiro lugar, decida firmar sua fé na palavra de Deus. Lucas te mostra que a fé cristã não é construída sobre sentimentos instáveis, mas sobre fatos reais registrados com cuidado. E isso chama você, neste início de ano, a reorganizar as suas prioridades espirituais, reservando tempo para ler, ouvir e meditar nas Escrituras. Quando a sua fé é alimentada pela verdade, ela permanece firme mesmo quando as circunstâncias mudam. Veja que parece uma pregação repetida. Leitura da Bíblia e oração. Não há segredo, meus irmãos. Essa é a forma ordinária que Deus usa para falar com o seu povo. Em segundo lugar, aprenda a perseverar na obediência durante o silêncio de Deus. Zacarias e Isabel continuaram justos e fiéis, mesmo quando suas orações pareciam não ter resposta. O silêncio de Deus nunca é um convite à desistência, mas é um chamado à confiança perseverante. Existem momentos, meus irmãos, que a maior expressão de fé não é ver milagres, mas é continuar servindo, orando e andando com Deus sem aplausos e sem explicações. Qual foi a explicação que Jó teve para o sofrimento que ele passou em sua vida? Em terceiro lugar, submeta suas expectativas ao tempo de Deus. Em um mundo como esse que nós vivemos, apressado, impaciente, você é tentado a medir a fidelidade de Deus pela velocidade das respostas. E esse texto de hoje te ensina que Deus age no tempo certo, nem antes nem depois. Por isso aprenda a esperar. Faça disso um exercício espiritual, porque esse exercício vai moldar o seu caráter e vai te ensinar a descansar na soberania do Senhor. E por fim, meus irmãos, fixe os olhos em Cristo como garantia de todas as promessas. João foi o precursor, mas Jesus é o cumprimento. A cruz e a ressurreição são a prova definitiva de que Deus não falha.
Então, quando o ano trouxer incertezas, impossibilidades ou longos silêncios, lembre-se, se Deus foi fiel para entregar o seu Filho por mim, Ele continuará fiel em conduzir cada detalhe da minha caminhada até o fim. Em resposta a isso que nós ouvimos, meus irmãos, eu convido vocês a, com fé, ficarem de pé, para que nós cantemos sobre algo que nos libertou da maior das tragédias que nós tínhamos, que era o pecado. Cantemos ao Senhor.